E aí, moçada, tudo certo? Preparados para a nossa primeira aula de História do Brasil? Na aula de hoje, nós vamos estudar a maior parte da história brasileira, num período então conhecido como pré-história. Vocês se lembram que esse nome pré-história, ele passa uma ideia errada de que seria um período sem história, quando na verdade é apenas um período anterior aos registros escritos. Na aula de hoje, nós falaremos sobre 60, 50 mil anos da nossa história, enquanto durante todo o resto do curso nós falaremos aproximadamente sobre os 524 anos que virão a seguir. Preparados? Vamos contar história então. O grande objetivo da nossa aula de hoje é entender como é que os primeiros homens chegaram e ocuparam o território brasileiro. Então nós devemos lembrar que a história do Brasil não começa com a chegada dos portugueses lá em 1500. Quando os portugueses chegaram aqui, havia pessoas que habitavam o território que hoje nós chamamos de Brasil. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, então, sobre a chegada do Homo sapiens e a pré-história brasileira. Então, hoje nós falaremos, antes de falarmos da chegada dos portugueses à América, nós vamos falar da chegada dos primeiros seres humanos à América. Olha só, muitos anos antes, milhares de anos antes dos portugueses. E esse período, então, chamado de pré-história brasileira, que também pode aparecer com outros dois nomes na prova de vocês. O período pré-cabralino, ou seja, anterior a Cabral, ou até mesmo um período pré-colombiano, anterior à Colômbia. Não, professor, claro que não. Anterior a Colombo, anterior à chegada de Colombo na América. Então vamos lá, galerinha, vamos entender aqui as principais teorias que tentam explicar a chegada do homem à América. E vocês já estão vendo aí algumas setinhas, e se vocês perceberem, a única seta que não vem de lugar nenhum é essa que está, olha só, aqui na África, perceberam? É então ali que se acredita que por volta de 3,2 milhões de anos atrás nós tivemos o surgimento dos primeiros hominídeos. E é então a partir da África que toda a Terra será ocupada pelos seres humanos. E agora, claro, o objetivo na nossa aula é nós tentarmos entender como é que eles chegaram aqui na América. E existem algumas teorias que falam sobre isso. Mas olha lá, em pesquisas realizadas principalmente aqui no século XX, ou seja, coisa recente, todos os fósseis humanos encontrados na América eram muito mais jovens do que os encontrados em outros continentes. Claro, nós já falamos, os mais antigos vêm da África. Só que os que foram encontrados na América são mais jovens do que aqueles encontrados na Europa, na Ásia, na própria Oceania. Isso gera justamente uma ideia de que o ser humano ele não se originou aqui ele não se originou aqui no nosso continente. Na verdade, o ser humano ele chegou ao nosso continente, vocês sabem, vindo originariamente da África. Mas qual foi o caminho que ele fez? Ele não veio diretamente. Então, olha só, isso faz com que os cientistas, o fato de que os fósseis americanos são mais jovens, faz com que os cientistas acreditem que o homem americano, ele não é oriundo da própria América, ele não é autóctone. Claro que não. Nós sabemos, nós conversamos que até hoje as teorias mais aceitas é de que o homem surge na África e a partir de lá ele vai se espalhar por todo o globo. Bom, se o homem então ele não é autóctone da América, ele não nasceu aqui, não surgiu aqui, não evoluiu aqui, mas ele já chegou aqui pronto como Homo sapiens, então nós temos que partir do princípio que ele migrou de outras partes do planeta a partir de uma determinada época. E nós então vamos agora tentar entender as principais teorias que explicam essa migração. Mas eu quero que vocês percebam que nós temos duas, na verdade três grandes teorias e nós falaremos um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira, olha só, é essa que diz que o homem veio aqui pelo Estreito de Bering, então cruzando da Ásia para a América do Norte, do atual território da Rússia, chegando então ali no Alasca. Pessoal, como é então que
ocorre essa chegada de acordo com essa teoria chamada de teoria asiática, porque a data, né, coloca a vinda dos primeiros homens para a América chegando da Ásia, também chamada, olha só, de teoria beringeia, porque nós estamos falando que o homem atravessa pelo Estreito de Bering, por isso teoria beringeia, e também chamada de teoria Clovis, porque os principais fósseis, os mais antigos vestígios da chegada desses homens na América, está na cidade de Clovis, no Novo México, no território dos Estados Unidos. Então é a partir desses vestígios que essa teoria então foi formada. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha, quando a gente fala então dessa travessia aqui pelo Estreito de Bering, então lembre-se, o Estreito de Bering, ele é hoje um pedaço, né, de oceano relativamente estreito que separa o continente asiático do continente americano, da América do Norte, separa a Sibéria do Alasca. Bom, como é que eles fizeram essa travessia então? Nos períodos de glaciação, então aqui se acredita, olha só, que nós estávamos num período de glaciação por volta aí de 12 a 15 mil anos atrás. Isso faz o quê? Com que o nível dos oceanos baixe. Se os oceanos estão mais baixos, então olha só, acaba expondo esse contato, essa conexão entre os dois continentes, o que permitiu realmente a passagem a pé desses homens da Ásia para a América. Então essa é a teoria então Clovis ou teoria beringeia, né? Ainda teoria asiática. Essa é uma das teorias mais aceitas que nós temos da ocupação da América. E ela vai dizer então que o homem ele atravessa o Estreito de Bering caminhando entre 15 e 12 mil anos atrás. Acontece, pessoal, que essa não é a única teoria. Nós temos uma outra teoria, chamada de teoria malaio-polinésia, que acredita que os primeiros homens, na verdade, eles vieram das ilhas da Malásia e da Melanésia, da Polinésia. E aí sim, eles vieram de barco para cá, tá bom? Eles vieram então dos arquipélagos da Polinésia e da Melanésia entre 10 e 4 mil anos atrás. Então tá aqui, são essas setinhas verdes aqui que representam, né, essa chegada de acordo com a teoria malaio-polinésia. E finalmente, uma última teoria que nós conversaremos hoje é a teoria australiana, que diz que os homens vieram navegando das ilhas do Pacífico também entre 10 e 4 mil anos. Bom, como é que isso pode acontecer, pessoal? Porque, olha só, se os mares, o nível dos oceanos era mais baixo, nós tínhamos aqui, entre a Oceania e o continente sul-americano, nós tínhamos diversas ilhas que estavam expostas, já que o nível das águas era mais baixo. Então, esses homens eles foram lentamente, chegando a cada uma dessas ilhas ao longo de gerações, até chegarem aqui no continente sul-americano, tá bom? Bom, professor, qual dessas teorias, então, é a mais aceita? Qual delas está certa? Pessoal, hoje se acredita que todas estejam certas. Por isso nós falamos também de uma teoria plural, que é aquela que vai dizer que parte dos primeiros homens chegou caminhando, né, ali pelo Estreito de Bering, parte veio dos arquipélagos da Polinésia e da Melanésia, na teoria malaio-polinésia, e ainda uma parte navegando pelas ilhas do Pacífico, naquela a teoria australiana que nós acabamos de conversar, tá bom? Então, na verdade, o continente ele foi sendo ocupado em diferentes levas, né, de chegada aqui de homens, de seres humanos no continente americano. Bom, então tá aqui nós temos sim uma representação dessas três correntes juntas, né? Nós temos, olha só, aquela parte que veio lá por cima pelo Estreito de Bering, posteriormente acaba então descendo em busca de condições climáticas mais favoráveis, e temos aqueles que vieram, né, ali da Malásia e da Polinésia, e também temos, por último, aqueles que vieram da Austrália, parando ali pelas ilhas do Pacífico. Tranquilos? Então essas são as teorias mais aceitas hoje da chegada do homem à América. Pessoal, como é então que nós fazemos para saber que esses homens estiveram aqui, quanto tempo atrás isso aconteceu? A gente vai sempre pelos vestígios da presença humana na América. E quais foram esses vestígios que nós já encontramos?
Então, por muito tempo, as ferramentas e artefatos encontradas na cidade de Clovis, como eu disse para vocês, no Novo México, né, um estado dos Estados Unidos, com aproximadamente 11 mil anos de idade, foram considerados os mais antigos vestígios da presença humana na América. Então, durante muito tempo, acreditava-se que teria ocorrido apenas uma onda de chegada dos homens à América, como vocês viram, então, aquela teoria asiática ou berinjeia, ou ainda teoria Clovis, justamente por conta desses artefatos, desses vestígios que foram encontrados na cidade de Clovis. Acontece, olha só, que um achado aqui no Brasil mudou tudo isso. Olha só, nas últimas décadas, descobertas de novos sítios arqueológicos na América, mais antigos do que o próprio Clovis, colocaram a teoria Clovis em xeque. Olha só, então talvez os homens não tenham vindo exclusivamente da Ásia, como acreditava a teoria Clovis. Na verdade, nós vamos recuar ainda mais a data da chegada dos seres humanos à América, ou seja, quando aqueles primeiros homens chegaram na América, atravessando o Estreito de Bering, já havia outros seres humanos, claro, aqui na América do Sul, que vieram naquelas ondas que nós falamos, Malaio-Polinésia e também australiana. Ou seja, sítios arqueológicos no Chile, na Venezuela, na Argentina e, é claro, no próprio Brasil, apresentam vestígios da presença humana que são anteriores a Clovis, né, como nós veremos. Então, principalmente em alguns locais aqui no Brasil, nós descobrimos vestígios da presença humana que são muito anteriores, inclusive, à teoria, né, aqueles artefatos encontrados na cidade de Clovis. Pessoal, o nome que nós damos a esses primeiros habitantes do Brasil é paleoíndios, né? Paleo, vocês sabem, é antigo, então paleoíndios são os índios antigos. É um nome que se dá aos povoadores mais antigos das terras brasileiras, né? Então, esses primeiros homens que aqui viveram. Bom, quando a gente fala então aqui, pessoal, dos paleoíndios, quando a gente fala desse período da pré-história brasileira, nós temos que nos lembrar que o clima naquele tempo, ou seja, naquele Brasil, era muito diferente do clima atual. Então a vegetação, ela era mais baixa, então havia uma espécie de uma savana, como existe na África hoje, com vegetações mais baixas que permitiam justamente a presença de animais maiores. Então, se essas florestas eram menores, era mais fácil para a locomoção de uma grande fauna, tá bom? Também havia, olha só, invernos bem rigorosos, sobretudo no sul. Até hoje, né? Claro, o sul é mais frio, nós sabemos disso pela posição geográfica, mas na época ainda era mais frio do que é hoje. Isso fez, então, com que houvesse a possibilidade da existência de animais que já estão extintos. Principalmente, então, quando a gente fala no centro-oeste e no nordeste, os cerrados, essa espécie de savana brasileira, ofereciam pastos para grandes manadas de animais que já estão extintos. E aí nós estamos falando, olha só, de mastodontes, preguiças gigantes, tatus gigantes e o famoso tigre dente de sabre, que era o maior predador brasileiro. Bom, os paleoíndios brasileiros, então, eles eram nessa época caçadores e coletores, tá bom? Eles viviam em cavernas, já produziam instrumentos de pedra, tanto pedra lascada quanto a pedra polida, e faziam pinturas nas cavernas. Isso que nós chamamos de pinturas rupestres e que indicam a presença desses primeiros homens no território brasileiro. Eles já dominavam a técnica do fogo, já sabiam então, já haviam domesticado o fogo. Acontece ali que por volta de 9.500 até 800 a.C., essas mudanças climáticas, ou seja, um aumento das temperaturas, fizeram com que os grandes animais desaparecessem. Então, o aumento das temperaturas acabou levando à extinção esses grandes animais que aqui viviam. E também vão obrigar o homem, olha só, os seres humanos vão ter que se adaptar a esses climas mais quentes, né? Porque houve uma mudança no clima do Brasil, ficando mais próximo desse clima atual.
Vamos então falar, pessoal, sobre os vestígios humanos que foram encontrados no Brasil. Então, entre os primeiros habitantes das terras onde hoje é o Brasil, estão, olha só, o homem de Lagoa Santa, uma região de Minas Gerais. O que foi encontrado lá? Também foi, olha só, já falaremos sobre cada um deles especificamente. Então, primeiro, nós vamos falar sobre o homem de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Vamos falar sobre o homem de Umbu e o Maitá. Então, Umbu aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. O Maitá também uma população que acaba se desenvolvendo bastante, inclusive com a produção de vários artefatos, inclusive artefatos de madeira. Vamos falar também sobre eles e vamos falar principalmente sobre os homens das conchas, aqueles conhecidos, né, como sambaquis. Tá? Então vamos entender bem o que é que foi encontrado aqui no Brasil, quais foram essas culturas que já estavam aqui muito antes da chegada dos portugueses. Olha só, lá em Lagoa Santa, então, em meados do século XIX, né, século XIX, vocês sabem, 1801 a 1900. Então, se é meados do século XIX, nós estamos falando ali por volta de 1850. Um pesquisador, o Peter Lund, ele encontrou na região da atual Lagoa Santa, em Minas Gerais, mais de 12 mil fósseis, né? Fósseis não só humanos, mas de animais, de artefatos, né? Olha só, entre vestígios humanos e também de animais. Então ele encontrou muita coisa lá. E aí ele acaba encontrando um esqueleto praticamente completo que ficou batizado, como nós vimos, de o Homem de Lagoa Santa. Então tá aqui, olha, ele encontrou esse esqueleto aqui. Posteriormente foi feito o quê? Uma imagem tridimensional, uma reconstituição de como esse homem seria na vida real. Claro, nós não temos como ter certeza, principalmente da questão dos pelos, mas houve essa reconstrução que tenta nos fornecer uma imagem desses primeiros brasileiros, né? Então está aqui a constituição 3D do homem de Lagoa Santa. Mais de meio século depois, ou seja, praticamente já no início do século XX, foi encontrada na região a maior coleção de esqueletos humanos das primeiras populações da América. Eram cerca de 30 crianças e adultos que viveram naquela região há aproximadamente 15 mil anos, ou seja, quando ainda estariam chegando ao continente os primeiros homens que vieram pelo Estreito de Bering, ou seja, o povoamento aqui na América do Sul é anterior. O povo de Lagoa Santa, portanto, ele já enterrava os seus mortos, produzia instrumentos funcionais como machados e anzóis. A sua alimentação ela era mais baseada em vegetais do que em carne, né, do que em proteína, ou seja, eles eram mais coletores do que efetivamente caçadores. Bom, aí nós chegamos, olha só, na Luzia. O que é a Luzia? Lá ainda na região de Lagoa Santa, né, como nós já vimos em Minas Gerais, em 1999 foi encontrado o crânio de uma jovem que viveu há cerca de 11.500 anos e que foi batizada de Luzia. Foi batizada de Luzia em homenagem a Lucy, né, que é até hoje considerado o primeiro hominídeo já encontrado na Terra, com cerca de 3,2 milhões de anos. Então, em homenagem a Lucy, nós tivemos aqui a primeira brasileira, a Luzia. Por que ela é tão importante, pessoal? Porque, olha só, a morfologia craniana, né, do povo de Luzia era semelhante à de alguns povos nativos da África e da Austrália. Vejam então que ela tinha características negroides, diferentes das características dos povos, né, dos vestígios humanos que foram encontrados em Clovis, diferente dos homens que os portugueses encontraram quando chegaram na América, o que reforça a ideia de que houve mais de uma onda de migração para a América e que diferentes culturas, diferentes etnias chegaram e ocuparam o nosso continente, tá bom? Então essa é a importância da Luzia, ela que está no museu lá no Rio de Janeiro, né, o Museu Nacional que pegou fogo. Por sorte, o crânio dela foi recuperado. Essa é a constituição 3D de como a Luzia se pareceria naquela época. Ela morreu com cerca de 20 e poucos anos,
o que era bastante normal naquela época, quando a expectativa de vida era muito mais baixa do que a atual. Surge, portanto, pessoal, a teoria de que a América foi povoada por populações fisicamente distintas, né? Foi aquilo que nós acabamos de falar. Como é que isso acontece então? Houve uma população com características similares à dos africanos e australianos que teria chegado primeiro, que são as teorias malaio-polinésia e a teoria australiana, aqueles que vieram navegando e chegaram na América do Sul. E existe agora uma outra onda migratória, né, de pessoas assim com características similares à dos asiáticos, que chegaram depois. Essas populações acabaram dominando e mesmo talvez excluindo ou assimilando essas outras populações. Porque quando os portugueses, os europeus chegam ao Brasil, os espanhóis à América do Norte, eles encontram principalmente indígenas com características asiáticas, né? Que seriam aqueles que teriam chegado, portanto, naquela onda que veio do Estreito de Bering. Bom, galera, vamos falar agora então de outros sítios arqueológicos no Brasil que ajudaram a mudar esse panorama da chegada do homem à América. Aqui em São Raimundo Nonato, no Piauí, alguns estudos apontam que a chegada do ser humano na América ocorreu entre 12.000 e 20.000 anos atrás, ou seja, é anterior ao que se imaginava. No entanto, achados arqueológicos no atual município de São Raimundo Nonato, no Piauí, apontam que as mais antigas travessias foram realizadas entre 33 e 58 mil anos atrás, ou seja, nós temos vestígios que são muito anteriores ao que se imaginava. Acreditava-se que a América havia sido povoada entre 15 e 12 mil anos atrás. E agora, olha só, existem teorias que já colocam os primeiros homens a chegarem na América há mais de 50 mil anos atrás, quase 60 mil anos atrás. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa pesquisadora, tá? A Nied Guidon, que está justamente, né, trabalhando com esses vestígios. Aqui apontam para a formação de grupos de caçadores-coletores que já dominavam o fogo e produziam instrumentos de pedras e se abrigavam em cavernas, ou seja, muito antes, como nós vimos, do que sugeriam as teorias, especialmente a teoria de Clovis, né? E então vamos falar desses povos aqui que habitaram, que hoje nós temos vestígios desses povos no nosso território. Então as vastas áreas da região sul e sudeste, por volta de 9.500 anos atrás, foram ocupadas pelos povos da tradição Umbu, que eram povos, pessoal, que já caçavam com arco e flecha e também com boleadeiras, né? Olha só, uma tradição que depois acaba se perpetuando ali na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. A boleadeira, vocês sabem, né, são pedras amarradas, né, em pontas de uma corda que servem, né, para serem arremessadas nas pernas daqueles animais mais rápidos, ajudando os homens a caçá-los, tá bom? Bom, quando a gente fala então dessa tradição Umbu, é uma cultura marcada pela presença de pontas de flechas e por um habilidoso trabalho com pedras. Então nós encontramos vestígios desses povos aqui no nosso país. Na mesma região, então, sul e sudeste, próxima aos grandes rios, viveram grupos de caçadores e coletores da tradição Humaitá. Então aqui um outro grupo, uma outra cultura que também, né, habitou essa região sul e sudeste. Eles eram caçadores e coletores, né? Os povos dessa cultura usavam utensílios de pedra mais robustos e dominavam a técnica de trabalhar a madeira. Então eles já também trabalhavam a madeira. Então veja que nós estamos falando cada vez de culturas mais sofisticadas do ponto de vista tecnológico, né? Bom, pessoal, o povo do Sambaquis é muito interessante, até porque hoje nós podemos com facilidade visitar esses museus a céu aberto, tá? O que é um sambaqui? Sambaquis são sítios arqueológicos formados pelo acúmulo intencional de conchas e ossos.
Então, principalmente conchas, tá? Sambaqui significa um acúmulo de conchas. Então, veja, um sambaqui, ele aparentemente ele parece um morro, né? Mas, na verdade, esse morro ele foi feito de forma intencional por meio do acúmulo de conchas. Então, eram povos que se alimentavam de moluscos, né, de mariscos, por exemplo, e iam jogando essas conchas até formar esses grandes montes de conchas chamados de sambaqui. E os sambaquis eles tinham vários propósitos, ainda há muito debate sobre isso. Acredita-se que alguns sambaquis eram utilizados como moradia, foram encontrados o quê? Corpos, ou seja, eles também funcionavam como local de enterro dos mortos, então eles tinham diversas funções ainda debatida entre os estudiosos, tá bom? Essa cultura, né, os povos dos sambaquis, ela é encontrada praticamente em todo o litoral brasileiro, mas ela é mais acentuada, ou seja, nós temos mais a presença desses povos nas regiões sul e sudeste. Os maiores sambaquis encontrados, inclusive, estão em Santa Catarina, tá bom? Então eles já eram povos que se fixavam próximos ao litoral, principalmente, e onde havia uma grande fartura, uma grande abundância de comida. Por isso esses povos eles permaneciam por muito tempo no mesmo lugar e podiam, né, viver em grupos numerosos, porque havia alimentos para todos. Bom, eles praticavam a caça, a pesca e a coleta, além de realizarem rituais funerários. Então, nos sambaquis foram encontrados ali alguns vestígios de que esses corpos eles eram enterrados com rituais, indicando que já havia o que algum tipo de crença, algum tipo de espiritualidade no contato, né, no cuidado com os mortos, tá bom? Eles viveram no litoral do Brasil por volta de 9.500 anos atrás. Então vejam, eles ainda não praticavam a agricultura. Eles eram povos sofisticados, mas como havia uma disponibilidade grande de alimentos, eles ainda não praticavam a agricultura, pelo menos não de maneira sistemática. Por eles disporem de uma fartura de alimentos, os sambaquis formavam, como nós vimos, grupos populosos que se fixavam em um mesmo lugar por períodos prolongados. Então eles já estavam passando, né, naquela transição de nômades para seminômades, porque eles ainda não praticavam a agricultura de modo sistemático. Eles construíram cabanas, produziam artefatos de pedra lascada e polida, incluindo esculturas com forma animal e humana, os famosos zoolitos, né? Zoolitos ou zoólitos também, vocês podem encontrar, que são essas esculturas com formas animais, né? De animais e também de seres humanos. Há cerca de 2.000 anos, então, eles desapareceram. E aí fica o debate. Por que eles desapareceram? Muitos acreditam que por conta da coleta abusiva dos mariscos, eles acabaram ficando sem alimentos. Outros, por conta da chegada de grupos de agricultores, olha só, então uma cultura mais sofisticada, mais moderna, que já praticava a agricultura, que eram os tupis guaranis, os povos que os portugueses encontraram ao chegarem na América. Então esses tupis guaranis ou absorveram ou eliminaram os povos sambaquis, né? Então nós não sabemos ainda se os povos sambaquis eles foram absorvidos pela cultura tupi-guarani ou se eles foram simplesmente eliminados, né? Extintos por essa cultura. Por volta de 4.000 anos atrás, alguns grupos indígenas passaram a praticar a agricultura, como nós vimos, produzindo seu próprio alimento. Eles desenvolveram também a técnica da cerâmica para armazenar e transportar o alimento. Então a cerâmica começa a mostrar o quê? Um desenvolvimento cultural maior desses índios, né? Eles se tornam então agricultores e ceramistas. Principalmente, olha só, lá na Amazônia foram encontradas as cerâmicas mais antigas de toda a América. Por volta ali do ano 200, floresce a civilização marajoara, com um alto grau de desenvolvimento cultural. A cultura tupi, então, foi a cultura que foi encontrada pelo colonizador europeu quando chega ao Brasil no século XVI. Eles ocupavam longos trechos do litoral e partes do interior, acompanhando o curso dos rios. Então vejam que nós já estamos chegando aqui àquele início tradicional da história brasileira, com a chegada dos portugueses. Quando eles aqui chegam, eles encontram essa cultura, a cultura tupi. Eles desenvolveram embarcações,
praticavam a caça e a agricultura de subsistência, não produziam ainda excedentes, ou seja, não realizavam o comércio, tá bom? Bom, na preparação do solo, eles utilizavam um sistema chamado de coivara. Nesse sistema, os homens preparavam o terreno, então eles derrubavam a mata e colocavam fogo, posteriormente, então, arando e plantando, né? Enquanto as mulheres se dedicavam ao plantio. Então tá aqui, né, na coivara, ela é marcada por essa característica de queimadas que são feitas antes do plantio. Muitos acreditam que até hoje aquelas pessoas que fazem a queimada, né, para produzir, que isso é muito comum na região amazônica de modo ilegal, herdaram, né, aprenderam essa maneira, esse modo de cultivar, de plantar, com os índios, né, com os tupis guaranis. Bom, a cultura tupi, então, mesmo sendo agricultores, eles não constituíam ainda povoados fixos, né? Isso se deve ao desgaste do solo e também às disputas internas entre grupos rivais, diminuindo, não é, as reservas de caça. Então eles ficavam por um longo período num lugar, quando ali os solos ficavam pobres, paravam de produzir e também a caça reduzia, eles migravam para outros lugares, né? Então eles eram, como nós falamos, seminômades. Eles já se fixavam, mas não de modo definitivo. Pouco se sabe, na verdade, sobre a história desses povos indígenas da América. O que nós temos ainda é uma estimativa, né? Quanto à população, nós acreditamos que havia entre 2 e 10 milhões de indígenas no Brasil quando os portugueses aqui chegaram, mas isso são estimativas. O fato é que, de qualquer modo, nós falamos de milhões de índios. Esses índios, eles se organizavam em povos que chegavam a falar, né, eles se organizavam em centenas de povos, chegando a falar mais de 1.300 línguas nativas, né? Bom, a língua é uma característica muito marcante de cada cultura. E no caso aqui, quando desses índios que aqui viviam, quando os portugueses chegavam, nós vamos entender como é que se dividiam essas mais de 1.300 línguas que existiam, né, durante ali o século XV e XVI. Então, um elemento importante da cultura de cada povo é a língua. As línguas são agrupadas em famílias e as famílias também são organizadas em troncos. No caso específico aqui do Brasil, né, para as línguas indígenas no Brasil, há 2 troncos linguísticos principais. O mais conhecido, olha só, é o tupi, mas nós também temos aqui o macro-G. Então nós temos 2 troncos, cada um desses troncos divididos em famílias, né? Então eram mais de 1.300 línguas que pertenciam a esses 2 troncos principais. Quando a gente fala do tronco tupi, nós falamos em cerca de 10 famílias espalhadas pelo território brasileiro, geralmente em regiões de floresta ou então no litoral. Está aqui, né, o tronco tupi com as principais famílias que fazem parte dessa cultura. Bom, nós temos também o tronco macro-G, como nós falamos, com aproximadamente 12 famílias que se situavam nas regiões de Cerrado e Caatinga, desde o Pará até o sul do país. Então está aqui também, né, as principais famílias do tronco macro-G. Pessoal, falta ainda nós falarmos um pouquinho das artes indígenas. E por que nós falamos das artes indígenas? Porque cada um desses grupos, com as suas próprias características, com a sua própria linguagem, claro, tinha também a sua própria arte, né? Então, as formas de manipular os pigmentos, plumas, fibras vegetais, argila, madeira, pedra e outros materiais conferem singularidade à população ameríndia, ou seja, nós não podemos falar de uma arte única de todos os indígenas que aqui viviam. Cada um, né, tinha a sua cultura, produzia a sua arte. Então, não se trata de uma arte indígena, mas sim de artes indígenas, sempre no plural, não é isso? Já que cada povo possui particularidades na sua maneira de se expressar. Quais eram, então, as principais semelhanças entre esses indígenas? Em primeiro lugar, cada grupo indígena se identifica como uma sociedade específica. Então, embora para nós, né, nós chamemos todos, por exemplo, de tupi, os que falavam as línguas do tronco tupi, eles não se reconheciam desse modo. Claro que havia similaridades, havia parentescos, né, origens comuns, mas cada grupo se identificava como uma sociedade distinta. Tá?
Tá? Além disso, a posse da terra e dos recursos da terra era coletiva. Então, tudo aquilo que era produzido na terra era de toda a tribo e não apenas, né, de um proprietário. O que nós estamos dizendo aqui é que não havia propriedade privada como nós entendemos hoje, né? A terra, então, é de quem trabalha nela. Enquanto um grupo estiver numa determinada área, os seus recursos lhe pertencem. Depois, um outro grupo pode ocupar essa mesma área. Então, nós vimos, depois de um certo tempo, com o desgaste do solo, os grupos migravam. Poderia ser, né, que futuramente um novo grupo viesse e se estabelecesse onde um grupo havia se estabelecido anteriormente. Não há problema algum nisso, tá? 4. A divisão do trabalho era feita tanto por sexo quanto por idade. Há tarefas que são masculinas, por exemplo, a derrubada da mata, preparar a terra para o plantio, a segurança do grupo, caçar e pescar. E é claro que há tarefas que são predominantemente femininas, como plantar, colher, transportar produtos, fazer farinha, cestos, redes, cozinhar e cuidar das crianças. Tá? O que é importante nós entendermos, pessoal, é que, embora houvesse essa divisão de trabalho, o conhecimento ele era socializado e todos os indivíduos da sociedade indígena tinham acesso a esse conhecimento. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que, se por acaso houvesse uma guerra e os homens precisassem sair para guerrear, as mulheres poderiam assumir funções que eram tipicamente masculinas e vice-versa, né? Em algum momento, por algum tipo de desastre, por exemplo, doenças, os homens poderiam assumir tarefas femininas se fosse necessário, porque todos tinham acesso ao conhecimento daquela cultura, todos podiam fazer as tarefas todas que eram necessárias para a sobrevivência, né, dessas tribos. Pessoal, então nós, olha só, falamos sobre milhares de anos da pré-história brasileira. Vocês viram que, na verdade, é uma história riquíssima, da qual nós ainda não temos tantas informações e que, com novas descobertas, né, novas teorias vão surgindo. O fato é que essas tribos tupis estarão aqui no território brasileiro quando Cabral chega com a sua esquadra no Brasil, e é sobre isso que nós começaremos a falar na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos vocês.